Olá, bem-vindo ao novo programa da Infomoney, programa sobre câmbio e investimentos no exterior. Nesse programa nós traremos toda semana gente para conversar aqui comigo sobre o mercado de câmbio, como é que ele funciona, sobre investimentos no exterior e alternativas para investimentos em dólar, em euro, em outras moedas e sobre tecnologias que estão afetando esse mercado. Hoje, nesse primeiro programa, eu trouxe aqui o Gabriel Aguilera, que é co-head na mesa de NDF da XP. Prazer. Olá, Gabriel. Tudo bom? Vamos lá, então para começar essa conversa, Gabriel, acho que tem uma coisa que pouca gente sabe, que é uma diferença considerável até do preço do real dólar no mercado onshore e no mercado offshore. Explica para mim um pouquinho por que isso acontece. Lógico, vamos lá. Gostaria de fazer até um exemplo simples, onde um arbitrador ou um hedger quer entrar numa posição onde ele quer ficar comprado ou vendido no dólar com relação ao real. O que ele faz? Ele, por exemplo, ele cota nos bancos, onde ele chega nos bancos e ele pergunta onde seria o meu dólar para daqui a 3, 6 meses, onde ele quer investir. A partir do momento que o trader recebe essa cotação e fecha essa cotação, o que ele faz? Qual que seria o risco dele, onde ele tem que zerar? Ele faz o hedge, primeiro ele faz no primeiro futuro da BMF, porque no Brasil, diferentemente dos outros países, aqui o primeiro futuro é o que determina, não é o spot. Então ele faz esse hedge, ele trava, como é um mercado a prazo, ele travou a taxa de juros, o cupom cambial. Pronto, ele zerou esse hedge dessa operação. Só que tem uma coisa que pode acontecer. Se essa operação for lá fora, com um investidor estrangeiro, onde o risco dele está lá fora, ele gerou um gap. Ele gerou um gap entre a posição que ele hedgeou, que é na BMF, com a posição que ele tem lá fora, com o investidor que ele tem lá fora, que é do offshore. Então, nisso, as áreas de risco, notando que tem essa diferenciação, eles falaram, opa, aqui tem mais um risco onde você vai ter que se travar, que é o risco de on-off, que é a diferença da cotação do offshore com a diferença da cotação do onshore. Então é um pouco disso que... Por que acontece essa diferença, Gabriel? Qual que é a razão dela? Então, num cenário perfeito, você não teria esse risco. Agora, o que pode acontecer? Como aconteceu em 2011, onde o Guido Mantega ele colocou o IOF nas posições de vendidos em derivativos. Aqui no mercado local. Exatamente. Então você criou uma discrepância, você criou uma barreira que não existia antes. Hoje em dia, você gostaria de aplicar no real e você está aplicando lá fora. Então aqui você vai pagar 1%, lá fora isso tem que refletir isso. Eu não posso carregar essa posição em derivativos, então esse on-off, o que acontece? Ele estava sendo precificado de um jeito, no momento em que um governo coloca um imposto ou muda alguma coisa nessa regra do jogo, abre esse gap, abre essa diferença de precificação. Tá. E tem assim, eu imagino que isso aí varie de acordo com as regulamentações, alguma questão, mas também com fluxo, com o mercado e com prazo, né? Exatamente. É um mercado extremamente de oferta e demanda. Quando você vê onde muitos investidores estrangeiros estão querendo comprar um hedge para um ano, a curva desse on-off ela começa a estipar, ela começa a subir mais nesse prazo específico. Por quê? Como a gente citou naquele exemplo, o trader ele travou o risco dele onshore, só que ele criou esse risco dele do on-off. Se eu tenho muita demanda por compra desse um ano, desse on-off, o que acontece? Eu estou cada vez mais vendido. Então chega uma hora onde o risco fala para você, olha, a gente já está chegando no limite. Ou você diminui ou você começa a reprecificar. E essa precificação sai entre as mesas. Então, por exemplo, algo que estava saindo em 10 pips, começa a sair com 15 pips. Continua tendo demanda. Aí um primeiro tem que, preciso diminuir a minha exposição, a área de risco está me chamando muita margem, está me demandando muito, vou precisar comprar um pouco. Então, daquele 10, ele começa a comprar com 15, e quando ele tiver que vender de novo, ele vai vender com 20, para realmente compensar esse spread. Então é muita demanda, mas também você tem que levar em consideração que ele não deveria, mesmo se eu tiver demanda no outro lado, onde tiver muito vendedor, ele, na teoria, principalmente nessa parte curta, não deveria ir para o negativo, porque você tem um hedge barato, onde você está comprado no dólar, lá fora, sem ter o risco do Brasil. Então, com isso, a parte curta não deveria ter essa parte ficar negativa. Mas daí tem mais uma. Né? Já ficou. Tem mais uma pegadinha que perto de, acho que 5 anos atrás,
onde a taxa de juros era muito mais alta, tinha muito investidor, principalmente japonês. O que acontecia no Japão? A taxa de juros é muito baixa. Então, para eles apimentarem um pouco esse investimento na taxa de juros, eles colocavam assim, olha, você pode aplicar no Japão em 10 anos com um pouco de risco real ou com um pouco de risco de lira turca. E como que ele fazia isso? Ele entrava nessa posição para um 10 anos, para um 15 anos, nesses NDFs. Então, isso ficou uma venda muito maior do que compra nesse prazo longo. Então, o racional seria sempre ficar positivo, sempre ser uma curva linear, onde está sempre estipando. Porque quanto mais longo o seu prazo, maior o seu risco. Tem mais coisas que podem acontecer. Porque no final isso tende a zero. Sim. Quando passar o mês, chegar o offshore com o onshore, ele vai netar. Um vai netar o outro, vai virar zero. Agora, como esse prazo era muito longo e o fluxo era muito grande, o que aconteceu? A curva ela ficou estipada no começo e ela começou a inverter, ficando até negativa nos prazos de 10 anos com esse fluxo dos japoneses. Muito interessante. Mesmo porque para você ter prazos longos aqui no Brasil, 10, 15 anos, a liquidez é muito baixa. Muito baixa. E quando você vê um fluxo considerável como esse... Foi uma distorção da curva muito grande. Em geral, qual é o prazo que tem mais liquidez, que você tem mais movimentos desse mercado offshore que refletem no on-off? Então, muito desse on-off é esse prazo mais curto. Porque o que acontece? É o primeiro risco onde... Esse prazo mais curto que você chama é 1 mês, 2 meses? 1 mês, 2 meses, 6 meses, até 1 ano são prazos que são mais líquidos, que são onde são esses hedges fáceis. O que acontece? O investidor estrangeiro, quando ele entra no Brasil, nem sempre ele quer fazer um hedge perfeito para... se ele vai fazer um investimento em longo prazo, ele não significa que ele quer fazer esse hedge para... eu não sei quanto tempo eu vou ficar na minha operação, 10 anos, eu não quero fazer um hedge perfeito para 10 anos. Eu vou fazer um hedge para 1 mês, 6 meses, 1 ano, e eu vou ver como que o mercado se comporta. Depois eu rolo o meu hedge. Então são essas partes onde tem mais liquidez na curva. Não, mesmo porque o risco cambial acaba sempre vindo, em tese, no spot. Exatamente. Né? Aqui no primeiro futuro, o restante é diferencial de juros e fluxo que vai... Perfeito. Então ele fica rolando esse risco curto que é onde ele se preocupa mais. Tá. Como é que está esse mercado hoje? O diferencial está aumentando, está diminuindo, está bem líquido? Como é que... Então, aquela parte que eu tinha te falado desses investidores japoneses, ele parou bastante. Por quê? A taxa de juros no Brasil ela caiu muito. Então esse carry que os japoneses faziam já não acontece mais. Então a curva ela já está começando a refletir uma realidade que faz um pouco mais de sentido, que é constantemente positivo. A parte curta está mais positiva e a parte longa ainda não está tão positiva, ainda não está um steepness reto. Mas ele já está refletindo um pouco, um racional um pouco melhor. Só explica um pouquinho para quem está nos vendo aqui, como você chama de positivo, é que o dólar é mais caro ou mais barato lá fora? Dá um exemplo para ver. Sim, exatamente, desculpa. É sempre a parte mais longa sendo mais cara nesses 5 anos, nesses 10 anos e subindo assim gradativamente. Então a gente vai falando de um dólar de 4,20 aqui, alguma coisa perto disso para um ano, você tem o quê? 10 bips, 5 bips? Exato, hoje em dia 1 ano está saindo com 25 pips acima, mais ou menos. Tá, então você é de 4,20 para 4,225. Exatamente, isso é o diferencial. Então assim, para quem vai fazer hedge, em tese comprando dólar, é mais barato fazer aqui dentro. Perfeito, né? Exatamente. Para quem vai fazer ao contrário, é melhor fazer lá fora. Fazer lá fora. Obviamente você tem uma diferença de estrutura, você precisa ter estrutura para isso também, né, Gabriel? Com certeza, e você tem também os custos de ou você está aqui ou você está lá fora. Como aqui nós temos a BMF, que tem a margem, tudo isso é mais controlado. Lá fora, como esse mercado de on-off, ele é totalmente interbancário. Então o seu risco é um risco de contraparte. Aqui no Brasil é um risco onde a BMF ela liquida esse risco. Tá, essa é uma parte importante, porque aí você vai no mercado de NDF mesmo, né? Não Exatamente. Vai no mercado de futuros que nem a BMF. Perfeito. Mas a base lá de fora é a base local, no final das contas, né? A base você local. Precificar lá fora... O que determina o preço lá fora é o preço local. O que tem mais liquidez ainda é o preço local e com isso os hedges são feitos aqui. E ao fazer esse hedge, depois ele se preocupa com o on-off. Então ele cotou o cliente dele lá fora, mas ele pensou, ele olhou, ele analisou os dados da BMF, os dados que ele tem aqui, para fazer essa precificação. Tá. Você comentou uma coisa curiosa também, que é um diferencial que o Brasil tem em relação ao mundo, que é você não vai no spot fazer o hedge, né?
Você vai no primeiro futuro. Perfeito. Você vai no primeiro futuro, ainda depois se você quiser o spot, você ainda tem que fazer uma operação de casado. É algo um pouco até maluco. Você joga para o primeiro futuro para depois trazer para o spot. Para gerar algo específico, é a nossa caixa, jabuticaba. Né? Para zerar o caixa. Então, isso é uma coisa bem curiosa em relação ao Brasil. Mas voltando a esse mercado de on-off, então assim, hoje ele está ficando mais linear, né, mais constante. E ele também, essa constância depende um pouco de fluxo e depende um pouco de balanços locais, eu imagino também, né? Porque esse on-off é um pouco também, às vezes, de algumas empresas, alguns bancos que estão aqui, que provém balanço para gerar liquidez offshore. Perfeito. Muitas vezes a gente analisa a parte de contratos em abertos ou qualquer coisa assim, a gente fala, opa, o investidor estrangeiro ele aumentou a posição dele. E às vezes não é um aumento nem uma diminuição de posição, e sim apenas uma realocação dele, da posição que ele tem aqui no Brasil para uma posição que ele tem lá fora, para mitigar o risco dele e jogar de acordo com o balanço dele. Tá. E esse mercado é um mercado só de bancos ou tem empresas também nele? Então, a parte onde o mercado em si cobre, que não seria o interbancário, onde os brokers têm acesso, seria só de bancos. Mas as empresas também, elas têm cotação, elas fazem esse hedge e elas também podem abrir posição ou diminuir posição nesses on-offs de... Tá. Mesmo porque se em teoria uma empresa que tem emitido um bond lá fora, seria mais razoável ele redear no mercado externo do que até um onshore, né? Perfeito. Isso também muda muito de acordo com o fluxo dele. Às vezes ele tem um bond lá fora e ele tem um fluxo lá fora, para ele vale a pena ele deixar lá, ele está casado. Agora, se ele tiver um fluxo aqui, o caixa dele está tudo aqui, ele precisa mitigar esse risco dele desse on-off aí. Entendi. Voltando só a outro ponto que você comentou em relação à posição de câmbio daqui, né? Então, você olha lá a posição de câmbio, a BMF abre nos futuros, no primeiro futuro, que é o principal, quanto você tem de estrangeiros dentro daquilo ali. Né? Aqui lá tem algumas pessoas que olham e falam, não está tendo aumento de interesse de estrangeiros em relação ao Brasil, quando você tem aumento de posição e tal. Essa é a tua visão também? Não, minha visão é que, como a gente pode observar bastante, tem bastante realocação, tem bastante que eles chamam de direto, que nada mais o mesmo fundo ou banco, ele compra e vende e ele realoca para uma conta aqui no onshore e para outra conta lá fora, para com isso ele netar esse balanço. Então, às vezes, como ele realocou para uma 2089 dele, que é uma conta de investidor estrangeiro, vai aparecer no relatório dos contratos em abertos que os estrangeiros aumentaram a posição. E nem sempre é isso, ele só está tendo uma realocação de contratos para ele, para o risco dele. Tá bom. Você falou um pouquinho, estava voltando àquele histórico que você comentou ali, né, que a gente teve nos últimos 5 anos, pouco mais, né, com o Manteiga, uma mudança grande, depois toda aquela bagunça que foi feita. Depois o mercado agora, você passou por um período de um pouco menos de interesse de estrangeiro no Brasil, seja por queda de taxa de juros, seja pela parte política, né? Hoje a gente está no mercado, como é que você vê esse mercado se consolidando para frente? Você acha que é um mercado que tende a ter mais volatilidade, um mercado que tende a continuar da forma como está hoje? Então, a gente estava, pós-eleição, a gente esperou um mercado um pouco mais tranquilo. Mas o que a gente observou teve um período de lua de mel, onde com o governo, com o mercado, com o Brasil. E agora os investidores estão começando a se questionar de novo. Então, com isso, eles voltam a ver onde tem movimentos, onde o Bolsonaro ele pode mudar uma precificação no diesel, ele poderia ter, um Paulo Guedes poderia botar um IOF ou qualquer coisa assim. Então isso volta a ser questionado a partir do momento onde mostra mais instabilidade no governo. Não é essa visão que ainda está tendo. Eu acho que ainda tem muito otimismo, realmente o que a gente está vendo nesse longo prazo, está todo mundo ainda muito bullish, o investidor estrangeiro ainda está querendo ver o Brasil finalmente decolar, acreditando. Então a gente ainda vê esse cenário, mas a gente vê alguns movimentos na parte mais longa, onde as pessoas estão querendo diminuir esse risco dele, diminuir o risco de alguma mudança, diminuir esse risco que ainda pode ocorrer ainda dentro desse governo. E se pegar esses spreads, historicamente, eu imagino que estejam em níveis baixos. Estão no nível baixo ainda por causa disso, por causa desse otimismo e desse novo governo, e ainda não teve nenhuma mudança. Mas a parte mais longa, que é que eu estava falando que era um pouco mais negativa, ela já está aparecendo mais comprador. Porque para o investidor, para o trader, ele vale a pena ele mitigar esse risco. Ele tem uma posição no curto prazo onde ele é mais otimista.
Mas colocar um pouquinho ali de hedge, comprar um pouquinho de algo que está realmente flat, vale a pena para ele que com isso ele diminui. Se tiver alguma coisa, o impacto vai ter um impacto no curto prazo, mas o longo prazo vai refletir muito mais, porque essa curva não é, como eu te falei ainda, ela não está uma reta. Então não está um steepness confortável. Então com isso a parte mais longa realmente deveria subir, ela sobe. Então esse movimento a gente observou. Aposta no Brasil, mas com uma precaução sempre no com longo o pezinho prazo. atrás. Exato. Tá ótimo. Gabriel, muito obrigado pela conversa, foi bastante esclarecedora, acho que ajudou muito a entender. Obrigado. Obrigado, prazer, muito obrigado a todos. Tá. Obrigado a você, esperamos a semana que vem com mais um programa falando sobre câmbio e investimentos no exterior. Obrigado.